E se eu te dissesse que o maior problema econômico do futuro não é a inflação nem o desemprego, é o fato que as pessoas simplesmente pararam de ter filhos? Nos últimos anos, a taxa de natalidade no Brasil caiu para 1,6 filho por mulher, muito abaixo da taxa de reposição populacional, que é de 2,1. Isso não é um caso isolado. Japão, Coreia do Sul, Itália, Espanha e até os Estados Unidos estão enfrentando o mesmo fenômeno. Gráficos de demografia mostram uma linha descendente constante, quase como se o planeta inteiro estivesse aos poucos parando de se reproduzir. Economistas alertam, isso é uma bomba relógio silenciosa. Menos nascimentos significam menos jovens no futuro, menos força de trabalho, menos consumo e, ironicamente, menos capacidade de sustentar os idosos que hoje vivem mais do que nunca. Mas essa crise não é apenas econômica, ela é emocional. A baixa taxa de natalidade não é o problema em si, é um sintoma. Um sintoma de algo muito mais profundo, invisível e universal, a epidemia de solidão. Quando cruzamos os dados de fertilidade com os índices de solidão e saúde mental, as curvas são assustadoramente compatíveis. À medida que as pessoas se tornam mais solitárias, os relacionamentos diminuem, e com eles, os casamentos, as amizades, a convivência e, naturalmente, os nascimentos. É como se estivéssemos testemunhando uma desconexão coletiva que começa dentro de cada um. Não é que as pessoas não queiram mais formar famílias, é que elas não conseguem mais se conectar o suficiente para isso. Então a pergunta que vai guiar esse vídeo é: como a sociedade chegou a esse ponto? E por que estamos mais conectados do que nunca, mas mais sozinhos do que jamais estivemos? Individualismo no século XX. Para entender por que hoje estamos tão sozinhos, precisamos voltar algumas décadas. A solidão que sentimos agora começou a ser construída muito antes da internet existir. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro queria recomeçar. As cidades cresceram, as economias floresceram e a promessa de uma nova era de prosperidade parecia ao alcance de todos. Mas, escondido dentro desse progresso, algo começou a mudar na forma que as pessoas se viam e se relacionavam. Milhões de pessoas deixaram o campo para viver nas grandes cidades. Essa migração deu origem a um novo tipo de sociedade, mais dinâmica, mais moderna e também mais solitária. Os antigos laços das pequenas comunidades, onde todo mundo se conhecia, foram substituídos por vizinhos anônimos, que raramente trocavam mais do que um bom dia no elevador. Era o começo da sensação de estar sozinho entre milhões. Ao mesmo tempo, nascia uma nova religião, o consumismo. A ideia de que a felicidade foi traduzida em autossuficiência. Você não precisa de ninguém, só precisa vencer. O sucesso passou a ser medido individualmente, não por pertencimento, mas por conquista. E quanto mais cada pessoa focava em si mesma, mais o tecido social começava a se desfiar. Durante boa parte do século XX, as pessoas se encontravam em igrejas, sindicatos, clubes e associações locais. Esses locais eram o cimento invisível da vida social, mas aos poucos foram perdendo espaço. A televisão levou o entretenimento para dentro de casa. Depois vieram os videogames e, finalmente, a internet. A convivência coletiva foi sendo substituída por lazer privado. O sociólogo Robert Putnam, no livro Bowling Alone, mostrou que esse fenômeno começou muito antes das redes sociais. Nos anos 70, a participação em jantares comunitários, grupos religiosos e clubes esportivos já caía drasticamente. A sociedade estava ficando mais rica e mais isolada. Nos anos 80 e 90, o individualismo deixou de ser só um modo de vida e virou uma filosofia. A psicologia popular, os livros de autoajuda e a cultura do vencedor começaram a reforçar uma mensagem simples: a felicidade só depende de você. Isso parece libertador, mas há um preço. E quando tudo depende apenas do indivíduo, o fracasso também passa a ser culpa exclusivamente dele. As conexões humanas, antes vistas como parte da vida, agora eram tratadas como distrações. O eu virou projeto e o nós virou limitação. O resultado foi uma geração emocionalmente autônoma, mas relacionalmente analfabeta. Sabemos falar sobre autoestima, mas não sobre empatia. Sabemos como melhorar a nós mesmos, mas não como nos conectar uns com os outros. E é aqui que a história dá uma virada. Quando o individualismo se une à tecnologia, a solidão deixa de ser um efeito colateral e se torna o próprio produto. Redes sociais, atomizando os indivíduos. Vivemos cercados de gente e, ao mesmo tempo, completamente sozinhos. Esse é o paradoxo central da era digital. Nunca estivemos tão conectados e nunca nos sentimos tão desconectados. O termo atomização vem da física. Átomos, as menores partes indivisíveis da matéria. No contexto social, ele descreve o processo em que a sociedade se fragmenta em milhões de indivíduos isolados, cada um fechado em sua própria bolha. É como se vivêssemos lado a lado, mas em universos diferentes. A atomização social acontece quando deixamos de nos ver como parte de um coletivo. Família, vizinhança, comunidade, igreja, sindicatos, clubes, todos esses vínculos que sustentavam o tecido social vão enfraquecendo, e as interações que restam
se tornando funcionais, não emocionais. Conversamos, mas não nos conectamos. Nos comunicamos o tempo todo, mas raramente somos realmente ouvidos. A atomização não começou de repente, ela foi se intensificando ao longo das décadas. A urbanização trouxe o anonimato, a tecnologia substituiu o contato humano, a cultura do desempenho transformou cooperação em competição, e a polarização destruiu a confiança, o cimento invisível das relações humanas. O resultado é uma sociedade formada por milhões de indivíduos vivendo em realidades paralelas, desconectados uns dos outros e presos em suas próprias bolhas de percepção. Quando as redes sociais surgiram nos anos 2000, o terreno já estava preparado. O individualismo já existia. As redes apenas o tornaram performático. O eu virou uma marca pessoal. E a sociabilidade passou a acontecer em um ambiente de audiência. Todo encontro é também uma exibição. O que era para nos unir acabou reforçando o isolamento. A solidão deixou de ser física e passou a ser existencial. Cercado de gente, mas sem conexão real. As telas substituíram o toque, a presença e o olhar. Criamos a ilusão de estar conectados, mas o que recebemos é apenas comunicação superficial e intermitente. Há muita conversa, mas pouca intimidade. E a comparação constante com vidas aparentemente perfeitas transforma o pertencimento em ansiedade. As plataformas não foram criadas para aproximar as pessoas, e sim para prendê-las. Quanto mais tempo você passa rolando o feed, mais lucro elas geram. A solidão, ironicamente, é boa para os negócios. Menos cafés compartilhados, menos trajetos, menos encontros espontâneos. A rotina se torna mais eficiente e mais vazia. A produtividade substitui a convivência. Esse é o efeito colateral do trabalho remoto e a automação. Num mundo de fake news, golpes e polarização, o outro é visto com desconfiança. Isso corrói a base emocional de qualquer relação. Nas redes, ninguém quer ser de verdade, quer ser admirado. A autoimagem é cuidadosamente construída. O medo da rejeição gera amizades superficiais, baseadas em aparência e validação simbólica. É a solidão disfarçada de popularidade. Mostrar carência virou sinal de fraqueza. Admitir que está sozinho é quase uma confissão de fracasso. Então preferimos o isolamento à exposição emocional. Nos escondemos por trás de máscaras de independência. O ciclo psicológico da solidão. Isolamento estrutural. A vida urbana e digitalizada reduz interações espontâneas. O contato humano vira exceção e não rotina. Carência emocional. A falta de vínculos genuínos gera ansiedade e insegurança. A pessoa começa a acreditar que não é importante para ninguém. Busca de compensação online. Curtidas e stories aliviam o vazio, mas por alguns segundos. Comparação e retraimento. As vidas perfeitas dos outros reforçam a sensação de inadequação. Surge o medo de se expor. E o afastamento aumenta. Ideologia da autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. É a racionalização do isolamento. Uma defesa contra a vulnerabilidade. Pressões econômicas. Jornadas longas e a precarização do trabalho reduzem o tempo e energia para conviver. O estresse e o cansaço matam a disposição emocional. O resultado é um ciclo que se retroalimenta. Cada volta mais profunda que a anterior. Menos convivência gera mais ansiedade. Mais ansiedade leva a mais uso da tecnologia. E mais tecnologia gera menos convivência. O efeito sistêmico. A tecnologia reforça o individualismo. O individualismo enfraquece a comunidade. A falta de comunidade aumenta a dependência emocional da tecnologia. E essa dependência destrói a confiança, a base invisível de toda a relação humana. Sem confiança não existe amizade. Sem amizade não existe amor. Sem amor, o que sobra é uma multidão de átomos juntos, mas sozinhos. É nesse ponto que o mundo digital começa a moldar não apenas o comportamento, mas a própria mente. A próxima fase da solidão começa dentro de nós. Polarização. Feminismo versus manosfera. Quando o diálogo morre, o vazio não fica em silêncio. Ele se transforma em grito. Nos últimos anos, a internet se tornou o campo de batalha entre uma guerra cultural entre dois polos cada vez mais extremos. De um lado, segmentos do feminismo radical, do outro, a manosfera, com seus fóruns Red Pill, Black Pill e Incel. Mas o que quase ninguém percebe é que ambos são sintomas do mesmo mal, a desconexão emocional. A solidão crônica não é só tristeza, é privação emocional. Toda privação prolongada gera ressentimento. Quando as pessoas não encontram pertencimento em vínculos reais, procuram em ideologias um substituto. A carência vira raiva. Empatia dá lugar à acusação. Homens e mulheres deixam de se enxergar como parceiros e passam a se ver como inimigos. O que antes era um desencontro afetivo vira uma guerra simbólica. De formas diferentes, ambos respondem à mesma ferida: o sentimento de desvalorização. No feminismo radical, a frustração diante da desigualdade e violência masculina leva algumas a verem o homem como uma ameaça estrutural. O foco se desloca do diálogo para a defesa, da parceria para o conflito. Na manosfera, o ressentimento surge como resposta à rejeição afetiva e ao fracasso romântico. Esses
homens isolados e inseguros transformam a dor em narrativa ideológica. As mulheres são o problema. Nos dois casos, o que nasce é uma visão de mundo binária, maniqueísta, na qual a culpa está sempre no outro. É a tradução política da carência emocional. Quando a vida social enfraquece, as ideologias assumem o papel de comunidades. Os fóruns, grupos e canais se tornam o único lugar onde as pessoas sentem pertencimento. Ali, o ódio é aceito e o afeto é recompensado. É a solidão organizada, com os slogans do lugar de abraços. A ideologia, nesse contexto, é o disfarce coletivo da carência individual. A manosfera, em especial, tenta oferecer uma solução prática. Fique mais forte, mais frio, mais dominante. Mas na prática, esse discurso reforça a mesma dinâmica que causa o problema, a performance social. Em vez de ensinar vulnerabilidade e empatia, os verdadeiros antídotos da solidão, ensina manipulação e controle. E ao transformar relações em estratégia, destrói qualquer chance de conexão genuína. Você até conquista alguém, mas quem foi conquistado não foi você, e sim sua persona. E quando a máscara cai, o vazio volta, mais fundo que antes. Porque agora você está acompanhado, mas continua sozinho. A verdade é que tanto a mulher decepcionada com os homens, quanto o homem ressentido com as mulheres, estão reagindo à mesma coisa. A erosão do vínculo humano básico, confiança. Sem confiança, o outro vira ameaça. Sem vulnerabilidade, o diálogo morre. E quando o diálogo morre, ideologias tomam o lugar das emoções. A solidão, no fundo, não cria só sofrimento. Cria narrativas. Narrativas que tentam explicar a dor, mas acabam perpetuando-a. Enquanto estivermos presos nessa lógica de nós contra eles, ninguém vence. Tanto o feminismo radical quanto a manosfera são respostas extremas à mesma crise de intimidade. O verdadeiro antídoto não é mais polarização, é reconexão, aprender a ouvir sem atacar, a discordar sem odiar, a sentir sem vergonha. A cura para a solidão não está em vencer o outro gênero, está em reaprender a ser humano. Pandemia, catalisador. O que antes era tendência virou condição. Quando o mundo parou em 2020, algo profundo aconteceu. Não apenas no sistema de saúde, mas na psicologia coletiva da humanidade. Os lockdowns não criaram a solidão. Eles apenas revelaram quanto já estávamos sozinhos. De um dia para o outro, o contato humano, o toque, o olhar, a convivência foi suspenso. O que antes era natural passou a ser risco. Abraçar virou medo, sair virou culpa. E no lugar do convívio veio o online. Zoom, WhatsApp, Instagram. O digital deixou de ser uma ferramenta e virou o próprio espaço da vida. Trabalhar, estudar, amar, se divertir, tudo dentro da mesma tela. O online deixou de ser exceção, virou padrão. Mesmo depois que o isolamento acabou, algo não voltou ao normal. Muitas pessoas continuaram presas ao padrão de evitar o contato. Os vínculos, antes espontâneos, agora pareciam exigir esforço. Sair de casa virou planejamento, conversar cara a cara virou desconfortável. E o silêncio, que antes era solidão, passou a ser zona de conforto. O medo deixou de ser preocupação e virou comportamento. O mundo pós-pandemia não voltou a ser físico, ele se hibridizou. Trabalho remoto, entregas em casa, por mensagem. Conveniente, sim, mas emocionalmente empobrecedor. Cada avanço tecnológico prometia liberdade e também trouxe menos presença. A economia se adaptou, mas o ser humano não. O corpo humano ainda precisa de toque, cheiro, voz, a alma de pertencimento. O corpo saiu da quarentena. Mente não. A pandemia foi também um trauma coletivo, mas diferente dos traumas clássicos, ela não deixou ruínas, e sim vazios. Vazios de rotina, de sentido, de contato. Estudos mostram que o aumento da depressão, ansiedade e solidão pós-pandemia foi sem precedentes. Mas o mais preocupante é que isso não foi apenas um pico, foi uma mudança de base emocional da sociedade. O que era exceção virou norma. O que era isolamento virou modo de vida. Quando as restrições acabaram, o esperado retorno à normalidade nunca veio. O mundo reabriu, mas as pessoas não voltaram. Elas se acostumaram à distância. Cafés continuaram vazios. Eventos menores. Amizades mais espaçadas. Relacionamentos mais frágeis. E quando alguém dizia, sinto falta de estar com pessoas, parecia quase estranho, como se vulnerabilidade fosse um anacronismo. A pandemia não só nos separou fisicamente, ela nos ensinou a viver separados. No fundo, a pandemia funcionou como um experimento social involuntário, um teste global sobre o que acontece quando uma espécie social é forçada ao isolamento. O resultado? Descobrimos que a solidão é contagiosa e que, uma vez instalada, ela se replica culturalmente, na rotina, nas empresas, nos relacionamentos e até nas crenças políticas. O vírus passou, mas o sintoma social ficou. Quando o mundo real ficou inacessível, a promessa digital se fortaleceu. Os aplicativos disseram, não se preocupe, o amor agora cabe no seu bolso. Mas será que cabe mesmo? Apps de relacionamento não funcionam. Eles prometem amor, mas vendem atenção. No auge da pandemia, os aplicativos de relacionamento pareciam a solução perfeita para a solidão. Tinder, Bumble, Hinge, Happn, todos com o mesmo slogan implícito. Encontre o amor sem sair de casa. Mas o que pouca gente percebe é que, na prática,
prática, essas plataformas não são projetadas para criar conexões, e sim para manter você tentando. Os apps de relacionamento funcionam como um cassino emocional. Cada match é uma pequena vitória, uma dose de dopamina. Mas como em todo jogo viciante, as recompensas são raras o bastante para manter você preso. Pesquisas mostram que apenas uma parte relativamente pequena de encontros românticos atuais começou em apps, e entre usuários que conversam, a conversão para encontros presenciais é limitada. E a maioria dos usuários desinstala o app frustrado, só para voltar depois. Porque o design é feito para isso. Você não está lá para encontrar alguém, você está lá para continuar procurando. Os aplicativos são gratuitos para começar, mas limitam os recursos essenciais: número de curtidas por dia, quem visualiza o perfil ou quem já te curtiu. Para liberar isso, você precisa pagar. Quanto mais tempo demora para dar certo, mais tempo você paga. Ou seja, o modelo de negócio depende do fracasso do usuário. Se você encontra alguém e desinstala o app, o sistema perde um cliente. Mas se você continua solitário, hesitante, carente, ele ganha. O amor virou assinatura mensal. O mecanismo de swipe não é um mero detalhe da interface, é um condicionamento psicológico. É a mesma lógica usada em slot machines de cassinos. Recompensa imprevisível gera vício comportamental. Cada deslizar é um talvez, que ativa o circuito de expectativa do cérebro. Você fica preso no ciclo. Esperança, frustração, nova tentativa. E quando mais repete, mais a busca substitui o encontro. Esses apps também distorcem a percepção de abundância. Com centenas de perfis ao alcance, o cérebro interpreta isso como infinitas opções. Mas na prática, o excesso de escolha gera paralisia decisória. Quanto mais possibilidades, menos comprometimento. Isso explica por que muitos usuários ficam anos rodando em círculos, sempre com a sensação de que o próximo pode ser melhor. O amor virou um catálogo, e a conexão descartável. A longo prazo, o uso intenso desses apps está ligado ao aumento de solidão percebida, queda na autoestima, medo de rejeição real e a dificuldade de construir vínculos offline. Estudos recentes mostram que a maioria dos usuários relata mais frustração do que satisfação, e que as relações formadas por apps tendem a ser mais curtas e frágeis, ou seja, eles prometem intimidade, mas cultivam superficialidade. Muitos acreditam que com dados suficientes o algoritmo encontrará a pessoa ideal, mas na prática, o algoritmo prioriza engajamento, não compatibilidade. Ele te mostra quem te faz ficar mais tempo no app, não quem te faria feliz fora dele. O amor não é eficiente, e o algoritmo não entende o que não pode medir. Os aplicativos de relacionamento se tornaram o espelho da solidão moderna. Quanto mais os usamos, mais nos isolamos. Eles transformaram a busca por amor em um mercado bilionário, onde a escassez emocional é o motor do lucro. Antes, o amor era um encontro, agora é um scroll infinito. Mas se os aplicativos de relacionamento já transformaram o amor em produto, o que acontece quando a tecnologia decide substituir o amor humano por completo? AI Companions, a resposta da indústria. Quando a solidão virou epidemia, o Vale do Silício não pensou em curar, pensou em escalar. O amor é a última fronteira que a tecnologia ainda não tinha colonizado. Mas agora, com os AI Companions, o Vale do Silício encontrou uma forma de transformar até a carência humana em modelo de negócio. A lógica de mercado aplicada à solidão. As redes sociais ensinaram uma lição simples. Quanto mais tempo uma pessoa passa na tela, mais dinheiro se ganha. Com os AI Companions, essa lógica se aperfeiçoou. Não se trata mais de competir por atenção, mas por afeto. Empresas como Replica, Character AI e Pi prometem amizade, romance, até amor incondicional, mas tudo mediado por assinatura. O usuário paga para ser ouvido, paga para se sentir querido, paga para não se sentir só. É o capitalismo emocional em sua forma mais pura. Vender o que deveria ser gratuito. O mesmo design, agora emocional. As técnicas de engajamento que prenderam bilhões nas redes sociais agora são aplicadas em intimidade simulada. Recompensas intermitentes, respostas afetivas imprevisíveis, antropomorfização, voz, nome, avatar, memória afetiva, progressão emocional, níveis de relacionamento, badges, histórico de momentos. Cada conversa cria apego digital e cada apego é monetizável. O produto não é IA, é você. Seu tempo, sua atenção, seu vazio. Essas IAs não precisam ser conscientes para serem eficazes. Elas só precisam parecer que se importam. O cérebro humano, evolutivamente, é incapaz de distinguir empatia real de empatia simulada quando a linguagem é convincente o suficiente. Você sabe que é código, mas sente como se fosse gente. E aos poucos, a linha entre o afeto e o algoritmo desaparece. A IA não entende você, mas aprendeu a te fazer sentir entendido. É curioso, até os criadores admitem o problema. A CEO da Replica, Eugenia Kuida, afirmou em seu TED Talk: a crise de solidão de hoje não foi trazida pelas AI Companions. Nós chegamos aqui sozinhos, com celulares e redes sociais. Diagnóstico correto, mas o tratamento é o oposto do que deveria ser saudável. Em vez de reconstruir o contato humano, as empresas oferecem uma simulação. Mais tela, mais algoritmo, mais isolamento. É como se o bombeiro resolvesse apagar um incêndio jogando gasolina. Essas inteligências artificiais
artificiais não substituem o amor humano, mas criam tolerância emocional à ausência dele. Você não precisa mais lidar com rejeição, conflito ou vulnerabilidade. A IA sempre responde do jeito certo. E ao fazer isso, ela redefine o que esperamos dos outros. O perigo não é tecnológico, é cultural. Porque quando o amor se torna previsível e controlável, deixa de ser humano. A IA Companion é um simulacro perfeito. Conforta o sintoma, perpetua a doença. Se o século XX transformou um indivíduo em consumidor, o século XXI está transformando o afeto em produto. E quanto mais o mercado se infiltra na esfera emocional, mais difícil se torna reconstruir o que foi perdido. A confiança, a vulnerabilidade, o risco. A promessa de companhia eterna vem com preço. A desconexão definitiva do real. Os AI Companions não são o futuro do amor. São o espelho da nossa falência relacional. Eles mostram que a sociedade preferiu simular o vínculo em vez de curar a solidão. A tecnologia não matou o amor, nós apenas o terceirizamos. Mas o problema vai além da tecnologia. Ele está na própria lógica que organiza o nosso tempo, nossos desejos, até as nossas relações, a lógica do desempenho. Capitalismo. Individualismo no século XXI. Vivemos numa época em que o tempo virou mercadoria e estar ocupado virou sinal de valor. O capitalismo do século XXI não se contenta mais em controlar o que compramos. Agora ele controla como pensamos, comemos, dormimos e até como amamos. O tempo como produto. O trabalho que antes era um meio de sustento virou identidade. A hustle culture, essa cultura da correria, da performance constante, transformou a produtividade em virtude moral. Se você não está cansado, é porque não está se esforçando bastante. Mas enquanto celebramos o esforço, esquecemos o custo. Horas de trabalho exaustivas, jornadas duplas, filas no fim de semana. E no final do dia, o que sobra de energia não é o suficiente para socializar, amar, para simplesmente existir fora da função. O resultado é uma sociedade cheia de gente exausta demais para assistir. Se todas as relações humanas acontecem em ambientes competitivos, no trabalho, nas redes e até nos apps de namoro, como esperar empatia? O colega vira concorrente, o parceiro vira uma opção substituível e o amigo vira seguidor. Quando tudo é competição, a confiança morre e a solidão se torna um único espaço seguro. As redes sociais ou aplicativos não são causas isoladas, são manifestações do mesmo princípio, lucro acima da ética. A economia da atenção converteu o foco humano em moeda. Cada segundo de distração é convertido em dados, anúncios e receita. E quanto mais solitárias as pessoas ficam, mais tempo passam conectadas. O sistema se retroalimenta. A solidão gera consumo gera mais solidão. É um ciclo perfeito para quem lucra com isso. O capitalismo moderno elevou o eu a um ideal absoluto. A autonomia virou sinônimo de sucesso. Depender dos outros virou fraqueza. A vida comunitária passou a ser vista como perda de tempo, um obstáculo para a produtividade. Mas ninguém percebe que essa independência total é uma prisão dourada. Você tem liberdade para tudo, exceto para descansar. Você pode se conectar com milhões e ainda assim não pertencer a ninguém. O sistema não precisa mais de prisões físicas. Ele te prende pelo calendário, pela notificação e pela culpa. O tempo livre, aquele tempo sem propósito, sem meta, é o que permite amizade, amor, convivência. Mas no século XXI, o tempo livre foi extinto. A cada minuto precisa ser aproveitado, cada atividade precisa ser monetizada, até fazer virou conteúdo. E assim, o tempo para construir laços desaparece, não por falta de desejo, mas por falta de espaço. Como criar vínculos se estamos todos esgotados demais para cuidar uns dos outros? A solidão moderna não vem de falta de pessoas, vem da incapacidade estrutural de desacelerar. Vivemos em um sistema que recompensa a produção e pune a pausa. A calma é vista como preguiça, o silêncio como fracasso, e a consequência é uma geração inteira que domina todas as linguagens digitais, mas desaprendeu a falar de si mesma sem medo. As redes sociais, os aplicativos de namoro e até as AI Companions são apenas sintomas de uma mesma doença. Um modelo econômico que transformou a solidão em um ativo rentável. O capitalismo do século XXI não apenas tolera o isolamento, ele precisa dele. Porque quanto mais vazio estivermos por dentro, mais fácil é preencher esse vazio com consumo. A solidão vira um mercado e o ser humano matéria-prima. Mas o preço desse modelo já começou a aparecer nas estatísticas, nos consultórios e principalmente nos olhares cansados de quem não sabe mais o que significa pertencer. Solidão cria a crise de saúde mental. Nunca estivemos tão conectados e nunca estivemos tão sozinhos. A solidão deixou de ser um estado emocional. Hoje ela é uma condição epidemiológica, um fator de risco comparável ao tabagismo, obesidade e ao sedentarismo. Estudos mostram que pessoas que se sentem cronicamente sozinhas têm 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver depressão e transtornos de ansiedade. Mas a solidão não apenas gera sofrimento psicológico, ela mantém o sofrimento. O isolamento reduz a autoestima, aumenta a autocrítica e distorce a percepção de como os outros nos veem. O resultado é um ciclo. Quanto mais sozinho você se sente, mais difícil se torna se reconectar. A mente solitária
cria o próprio labirinto e depois esquece onde está a saída. A solidão é um estressor biológico real. Ela ativa o mesmo sistema de alerta do medo ou da dor física. O corpo interpreta o isolamento como ameaça e responde liberando cortisol, o hormônio do estresse. Com o tempo, esse estado constante de alerta gera inflamação crônica, prejudica o sono e enfraquece o sistema imunológico. Pesquisas da Universidade de Harvard e Stanford mostram que a solidão prolongada pode reduzir a expectativa de vida em até 15 anos. O mesmo impacto de fumar um maço de cigarros por dia. O sintoma extremo, suicídio e desesperança social. O aumento global nas taxas de solidão coincide diretamente com o aumento nas taxas de suicídio, principalmente entre jovens e homens de idade produtiva. Isso não é coincidência, é a consequência de uma sociedade que ensinou o indivíduo a ser tudo menos humano. A perda do pertencimento, o medo da rejeição, a cultura da performance e da comparação constante criaram uma geração que se sente invisível mesmo cercada de gente. Muitos não querem morrer, só quer que alguém veja antes que desapareçam por dentro. O sistema de saúde ainda trata a solidão como um sintoma psicológico, mas ela é, de fato, uma causa sistêmica. Ela afeta o cérebro, o coração, o sistema imunológico e a economia. Reduz produtividade, aumenta custos médicos e destrói a coesão social. Mas o seu maior dano é silencioso. Ela corrói a confiança, que é o alicerce invisível de todas as sociedades humanas. Quando ninguém mais confia em ninguém, a civilização começou a ruir dentro. Conclusão. Manifesto a favor da carência. A cura da solidão não é tecnológica nem farmacológica, é relacional. Requer desacelerar, vulnerabilidade, requer reaprender a estar com o outro sem medo, não como um instrumento, mas como espelho. A solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de pertencimento. E se a solidão criou a crise de saúde mental da nossa era, talvez o próximo salto da humanidade não seja para dentro das máquinas, mas de volta uns aos outros. O futuro da saúde mental pode depender de algo simples, não de novas tecnologias, mas de velhos gestos. Olhar nos olhos, ouvir sem julgar e existir juntos. Depois de tudo isso, talvez a solidão seja um sintoma mais humano da nossa era, mas se ela revela o que perdemos, também mostra o caminho de volta. Esse é um manifesto a favor da carência, não como fraqueza, mas como a força que ainda nos conecta. A carência é prova de humanidade. Sentir falta de gente, de toque, de reconhecimento, é a forma como o corpo e a mente gritam: eu existo em relação aos outros. A necessidade de afeto não é um defeito, é o sinal vital da alma social. Um ser totalmente autossuficiente seria um autômato, não um humano. Carência é o batimento cardíaco da nossa humanidade. O mito da independência é um projeto de controle. A ideia de independência emocional total não é libertação, é uma engrenagem que serve a um modelo de sociedade que prefere indivíduos isolados, produtivos e facilmente substituíveis. Quanto menos precisamos uns dos outros, mais nos tornamos consumidores perfeitos. Compramos afeto, pertencimento e validação. Precisar é um ato de resistência. A vulnerabilidade é força compartilhada. Reconhecer a carência é reconhecer vulnerabilidade, e é dela que nasce o verdadeiro vínculo. Quando dizemos preciso de você, não estamos nos diminuindo, estamos abrindo espaço para a reciprocidade. A verdadeira força é coletiva. Nasce quando o medo da dependência dá lugar à confiança. O isolamento não é evolução, é mutilação. A cultura moderna vende o isolamento como autossuficiência, mas desconectar-se é amputar parte do que nos faz humanos. Um corpo pode sobreviver sozinho, uma mente, não. Sem contato, o cérebro adoece. O sono, a empatia, a imunidade. Ser inteiro não é ser solitário, é ser parte de algo. Amar e precisar não são opostos. Precisar de alguém não torna o amor menor, o torna possível. O amor maduro não é o que dispensa o outro, mas o que reconhece a falta e escolhe compartilhá-la. Eu te preciso porque você também me precisa. A dependência mútua é o coração do afeto verdadeiro. A cura da solidão não é independência, é interdependência. O oposto da solidão não é estar cercado de gente, mas pertencer. E o pertencimento só nasce quando aceitamos que somos inacabados sozinhos. Admitir carência é o primeiro passo para reconstruir comunidade, amizade, amor e sentido. Ser carente é querer existir. Plural. A carência deve ser celebrada, não escondida. No mundo onde a frieza é confundida com maturidade, mostrar carência é um ato de coragem. É recusar o cinismo, o desapego performático e a indiferença. É dizer, eu ainda sinto, e isso ainda importa. A carência é a última forma de sensibilidade que ainda não foi automatizada. Em resumo, a carência não é um defeito a ser corrigido. É o instinto social pedindo ar. Negá-la é negar o que nos faz humanos. Reivindicá-la é reconstruir a ternura como fundamento da vida em comum. Ser carente é o mais humano dos atos. Talvez o único capaz de curar a solidão que criamos.